Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, sou o Head aqui de mídias pagas da Elo e hoje eu vou fazer uma explicação aqui para você sobre a importância, de você corretor, você gestor de imobiliária ou até mesmo corretor autônomo que trabalha por conta, você entender um pouquinho das dores do seu público, né? Vou passar um breve resumo aqui para vocês entenderem sobre a questão de necessidade de público-alvo, enfim, e você entender qual é a dor de cada público, né? Então, quando a gente trabalha aqui no fluxo de público-alvo voltado ao Minha Casa Minha Vida, né, o programa Casa Verde e Amarela, a gente tem três tipos de necessidade que a gente costuma explorar nas campanhas para geração de leads para esse tipo de imóvel. A primeira necessidade é aquela pessoa que realmente está numa fase onde ela precisa adquirir um imóvel próprio, onde daqui a pouco o aluguel seria mais custoso para ela do que a própria parcela de um imóvel, né, Minha Casa Minha Vida, de uma consultora tenda, de uma MRV, enfim. Então a gente tem esse trabalho da necessidade, principalmente a questão do sair do aluguel também é uma demanda muito grande, uma chamada muito forte, e também a construção de família, né? A gente pega aqui neste tipo de público muitos casais jovens que estão começando a construir sua família, né? Tendo o primeiro filho, por exemplo, e querem adquirir uma casa própria. E o PCVA, né, o Casa Verde e Amarela, é uma solução muito eficaz para esse tipo de público. Quando a gente trabalha num público médio e alto padrão, a gente vem para outros tipos de necessidade. Como eu disse aqui, ó, é uma menor necessidade e maior atração. O que acontece? Esse público médio e alto padrão, a gente trabalha muito com upgrade e com o conforto. Ou seja, esse público aqui ele já tem um imóvel, ele já é daqui a pouco uma faixa etária de maior idade, e ele já tem um imóvel, ele quer um upgrade. Ele quer um imóvel daqui a pouco um pouco mais perto da onde ele busca, da onde ele trabalha. Ele quer um imóvel, por exemplo, que tem um quarto a mais para os filhos. Ele quer um imóvel mais confortável. Ele preza muito pela questão de acabamento, pela questão de imóvel, por exemplo, ter vaga de garagem, ter churrasqueira. Então ele preza pelo conforto e pelo upgrade, e a característica é um imóvel de menor necessidade, porque na verdade ele não precisa sair do imóvel que ele mora hoje, mas ele quer ter esse upgrade para gerar um conforto maior. Quando a gente vem trabalhar com questão de idade, por exemplo, um público jovem entra muito aquela questão ali da construção da família, né? Sair da casa dos pais e também ter a independência. São três chamadas que estão muito atreladas e muito ligadas, né? E esse público aqui, como é um público que está construindo renda ainda, né, um público mais jovem, eles ainda optam por imóveis mais baratos, argumento de chamada de financiamento, de parcelas, atrai muito esse tipo de público. Quando a gente vem para um público a partir de 45 anos, a gente entra com algumas necessidades um pouco mais ligadas ao luxo e ao conforto. Por exemplo, imóvel menor e prático. Esses casos aqui, eles são muito usados para pessoas que, por exemplo, um casal de 60 anos, que os filhos cresceram, muitas vezes são esses jovens aqui, eles acabam saindo de casa. Então tu tinha, por exemplo, um casal com dois filhos que moravam em um apartamento com três dormitórios, com duas suítes e tudo mais, e agora, esse casal tá sozinho nesse imóvel. Então, o que que ele vai buscar? Ele vai buscar um imóvel um pouco menor, um pouco mais prático para a questão de organização, não ter que limpar um imóvel tão grande, por exemplo. Um imóvel que onere menos tempo e seja mais prático para o casal viver sozinho ali, né? E também pela praticidade. Quanto à localização, esse tipo de público ele vai zelar muito por questões, principalmente depois na fase da aposentadoria, o que é perto de coisas como mercado, praças para lazer, shoppings para lazer também. Então, é um público muito mais ligado ao lazer e ao conforto, e também a questão da praticidade, um imóvel um pouco mais fácil de cuidar. Esse é um pequeno exemplo de um fluxo, tá? De análise de público-alvo. Cada um tem o seu tipo de análise, o seu perfil de imóvel, depende da cidade, depende da faixa etária, do padrão aquisitivo do público, mas isso aqui mostra o exemplo da gente ter bem definido a segmentação de público-alvo, entender a dor desse público-alvo, por que ele está procurando um imóvel, se é necessidade, se é uma necessidade menor, mas é mais uma questão de conforto, para que a gente consiga otimizar e ter um público muito assertivo para as campanhas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like também, curta as nossas redes sociais, nos siga no Instagram e até a próxima.